Se você tem o sonho de visitar a paradisíaca Fernando de Noronha, então fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar 10 erros que você deve evitar ainda no seu planejamento antes de viajar a esse paraíso. Nós vamos falar sobre preços, vamos falar sobre hospedagem, vamos falar sobre taxas ambientais e muito mais. E se você está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Herson Nascimento e você está no canal Biomilhas. Aqui nesse canal a gente fala sobre dicas de planejamento de viagem. Se você curte esse conteúdo, considere se inscrever aqui no canal. Bora lá? O arquipélago de Fernando de Noronha é o destino dos sonhos de muitos viajantes. E não é à toa, pois o arquipélago merece essa fama que tem. Inclusive, por muitas vezes, algumas de suas praias já foram eleitas como as praias mais belas do planeta. E sem mais delongas, vamos para o primeiro erro, que é justamente você não se planejar bem antes de ir para Fernando de Noronha. Eu digo isso porque lá em Fernando de Noronha, a gente costuma dizer que tempo é dinheiro. Isso porque algumas trilhas e passeios precisam ser reservados com antecedência para não correr o risco e não ter mais vagas, e muitos desses passeios você precisa fazer o agendamento presencialmente. Então, se você tiver poucos dias ali, é capaz de você não conseguir o agendamento para dentro do período que você está naquela ilha. Porém, os passeios de barco, ou até mesmo o completão, o Ilha Tour, são mais fáceis de conseguir. Inclusive, muitos deles já vêm com transporte incluso, né? Você já sai do seu hotel direto lá para a praia e depois ele vem te trazer de volta, que é uma mão na roda lá na ilha. E uma dica que eu te dou é você pechinchar bastante. Isso porque algumas empresas, elas acabam te dando desconto se você reserva mais de um passeio com eles. Além disso, se você fizer o pagamento em dinheiro, espécie ou através do Pix, eles também conseguem alguns descontos um pouco maiores. E o segundo erro é achar que Fernando de Noronha é mais caro do que realmente é. É claro que os preços não são tão iguais como o que a gente encontra aqui, mas por se tratar de uma ilha isolada do continente, as mercadorias acabam chegando de avião ou de barco, o que encarece um pouco o produto. Mas nada tão diferente, tão absurdo, que a gente não consiga comprar. E com certeza não será o local mais caro que você vai viajar na sua vida. E muita gente fala isso só porque para permanecer na ilha temos que pagar a taxa de preservação ambiental, que hoje em dia, na gravação desse vídeo aqui, está custando R$ 97,16 por dia. Ingresso para acessar o Parque Nacional Marinho, né, que ocupa ali quase 70% da ilha, então tem algumas partes ali da ilha que você pode visitar gratuitamente. Mas esses 70% do Parque Nacional Marinho, você precisa pagar R$ 179 na data que eu estou gravando esse vídeo. Isso eu estou falando para brasileiros. Se você for estrangeiro, aí o preço dobra, tá? Então para brasileiros paga apenas 50%. Aí tem muita gente que fala assim, eu vou, mas eu não sou obrigado a pagar isso daí. Realmente, você não é, mas se você já está indo para Fernando de Noronha e não poder visitar as praias mais belas de Fernando de Noronha, que estão justamente dentro do Parque Nacional Marinho, aí não compensa. E lembrando que essa taxa que você paga, ela dura por 10 dias, tá? Então você paga apenas uma vez e você pode ficar usando durante o seu tempo de estadia lá na ilha. Como eu falei anteriormente, a mercadoria precisa ir do continente para lá. Então essa logística encarece alguns produtos. Mas também tem um fator que lá, por exemplo, na ilha, não pode ser cultivada frutas e verduras, por exemplo, para vender, né? Só, a não ser que seja para o consumo próprio ali. Até porque, como se trata de uma ilha, existe a escassez de água. Então a água é muito cara lá, a água doce é muito cara, então a pessoa não pode usar para ficar regando uma plantação, por exemplo. Então isso aí acaba encarecendo. E outra dica que eu te dou é você perguntar ali dos próprios funcionários da sua hospedagem ou dos moradores ali que estão passando pela região, onde eles comem, né? Onde eles costumam pedir os alimentos dele, porque eles podem te indicar muitos restaurantes que têm um preço acessível, tem muitos restaurantes que têm self-service, outros que tem até quentinha lá também, que você pode estar pedindo nesses locais. E vários desses restaurantes têm uma qualidade bem boa, e muitos deles ainda fazem entrega lá na sua hospedagem. E por falar em hospedagem, além das hospedagens de alto padrão que tem lá, nós temos muito hostels, por exemplo. Então você consegue se hospedar de forma muito mais barata e também se locomover pela ilha, independente de ter que alugar um carro, por exemplo, ou precisar fazer passeios caros, né? Você pode andar de ônibus ali pela cidade, que ele passa pela pista principal, eu vou já falar sobre ele mais lá pro final, mas você consegue utilizar esse transporte coletivo e ir para várias praias a pé tranquilamente. E o terceiro erro é reservar as hospedagens muito em cima da hora. Vale lembrar que lá na ilha, as hospedagens têm um limite bem reduzido, então é mais importante ainda você definir isso logo no planejamento da sua viagem e não deixar muito para cima da hora. E em Noronha existe hospedagem para todos os bolsos, desde o alto padrão, do médio e do padrão um pouco mais baixo. E essas hospedagens de alto padrão, os preços das diárias variam entre R$ 1.200 e R$ 3.000. Já uma hospedagem intermediária, as diárias variam entre R$ 600 e R$ 1.200. E para as mais simples, as diárias variam entre R$ 300 e R$ 600.
E claro que tem hostels com diárias a partir de R$ 140, com um belo custo-benefício inclusive. Mas vale salientar que essas hospedagens mais baratas costumam esgotar de 3 a 4 meses antes da sua viagem. Em relação à localização, você pode se hospedar em vários locais ali da ilha, mas eu dou a sugestão de você ficar ali perto da Vila dos Remédios, que é onde está o maior comércio da cidade. Então, se você quiser sair à noite, alguma coisa, você não precisa se deslocar grandes distâncias, né? Você vai apenas caminhando, tem algumas praias ali também naquela região, então a Vila dos Remédios é um local que eu indico bastante. E o quarto erro é você visitar Fernando de Noronha na época errada. Vale ressaltar que lá existe apenas 2 estações bem definidas. A seca, que vai de agosto a fevereiro, e a chuvosa, que vai de março a julho. Na época da chuva, fica difícil pegar uma praia todos os dias, né? Porque chove bastante. Além disso, algumas ruas que são de terra ficam cheias de lama, e aí fica ruim de você andar. Entre agosto e outubro, o mar fica mais calmo e com menos ondas. Entre dezembro e março, as ondas já ficam mais fortes, propícia para a prática do surf, para quem gosta aí, né? E entre setembro e outubro é a época perfeita para o mergulho, pois o mar fica com uma grande visibilidade, e aí você consegue enxergar bastante a vida marinha. E é claro, como em muitos outros locais muito badalados, as épocas de feriados, férias escolares, carnaval, por exemplo, costuma dar muito turista, então os preços sobem bastante nessa época e também fica tudo muito lotado. E o quinto erro é não se preocupar com o transporte lá na ilha. Fernando de Noronha, ela possui uma avenida principal que tem em torno aí de 7 km de extensão. E nela você pode percorrer com transporte coletivo, por exemplo. Lá existe apenas uma única linha de ônibus, tá? Que costuma passar de 30 em 30 minutos. E o valor da passagem custa R$ 5. O problema de você andar de ônibus é porque em algumas praias, para você chegar, você vai precisar andar aí de 20 a 30 minutos, inclusive descendo e subindo algumas ladeiras bem íngremes. Mas dá para fazer tranquilamente. Agora, se você estiver indo com crianças muito pequenas, aí já fica inviável. Se você também for uma pessoa que tem alguma dificuldade locomotora, também eu não aconselho fazer esse tipo de passeio com os ônibus de linha. Mas alguns passeios já fornecem o transporte até a hospedagem. E também tem os táxis, de onde são corridas que podem variar entre R$ 20 e R$ 60 de forma tabelada. Então você já chega lá para o taxista e diz, eu quero ir da praia X para a praia Y, ele já vai te dar um preço tabelado. Não existe ali aquele taxímetro, né? Uma outra dica que eu te dou é se você estiver sozinho, ou se você estiver em grupo fica mais fácil, mas se você estiver sozinho, você procure outros turistas ali que estejam sozinhos também, e aí se vocês estiverem indo para o mesmo lugar, procurem ir no mesmo táxi para você dividir esse valor. Já o aluguel de bug pode custar em torno de R$ 400 por dia, dependendo da época que você estiver indo. E a dica com o bug, eu digo para você que não precisa você ficar alugado com esse bug durante toda a sua hospedagem, né? Basta que você fique 1 ou no máximo 2 dias. Então você faz um roteirinho ali das suas praias que você quer conhecer e aí você vai indo de praia em praia. Em um dia você consegue visitar a maior parte dessas praias e aproveitar bem. E o sexto erro é não levar dinheiro em espécie. Apesar de lá na ilha possuir muitos locais que aceitam cartão de crédito, existem alguns locais mais isolados onde não chega sinal de internet. Então algumas barracas de praia, por exemplo, você não consegue pagar no cartão de crédito. Você tem que pagar ali com dinheiro em espécie. Inclusive, como eu falei anteriormente, muitos passeios você até pode pagar com seu cartão de crédito, mas se você faz o pagamento com Pix ou então com dinheiro em espécie, eles te dão um desconto absurdo ali na hora, viu? Noronha, se eu não me engano, tem 3 ou 4 lugares que você pode sacar dinheiro. Você tem lá uma agência de Santander, tem uma agência do Bradesco, tem uma casa lotérica com um caixa eletrônico 24 horas que pode estar interligado aí com o seu banco. Mas é importante lembrar que muitos desses caixas eletrônicos não é difícil de encontrar muitas pessoas ali na fila. Além disso, tem vezes que podem ficar dias sem ter dinheiro nessas máquinas. Então, esteja preparado levando dinheiro em espécie com você. E o sétimo erro é deixar para comprar itens essenciais lá na ilha. Geralmente eu falo aqui nos meus vídeos que o ideal é que você viaje para algum local e lá nesse local você compre shampoo, compre sabonete, alguma coisa de sua preferência. Se você não quiser levar aqueles potinhos lá na sua mala, né? Principalmente se você estiver viajando só com bagagem de mão. Nesse caso aqui de Fernando de Noronha, aí já não vale essa regra, tá? Porque alguns desses produtos essenciais podem ser muito mais caros lá na ilha, tá? E além disso, dependendo da hospedagem que você tiver, alguns hostels, por exemplo, eles não vão te oferecer sabonete, shampoo, então você vai ser obrigada a comprar lá. Se você tiver numa hospedaria de maior padrão, com certeza eles vão oferecer isso daí para você, que não vai ser um grande empecilho.
E uma outra dica que eu te dou aqui é se você tiver algum aparelho de mergulho, se você tiver aí máscara, snorkel, se você tiver aí também pé de pato e quiser levar lá para a ilha, eu aconselho que você leve, tá? Porque lá você vai usar bastante isso daí. Lá eles alugam, mas aí o preço também é muito alto. Então se você já tem esse equipamento, não custa nada você levar e já evita de você gastar com esse tipo de produto lá. E o oitavo erro é não comer bem lá em Fernando de Noronha. Claro que existem restaurantes muito caros lá, né? Mas tem outros restaurantes com um ótimo custo-benefício. Principalmente quando dividimos o prato para 2 ou mais pessoas. Encontramos bufês livres, marmitas e lanches de boa qualidade. Como eu disse para você lá no começo, muitos desses lanches, desses restaurantes, eles fazem até entrega na sua hospedagem. Então você liga para eles lá, eles levam para você sem taxa de entrega. Mas uma coisa que dá para perceber lá em Noronha é que mesmo nesses restaurantes maiores de alto padrão, você não vê preços tão diferentes do que a gente encontra nas grandes capitais brasileiras, por exemplo. E o nono erro é negligenciar sua segurança. Como eu disse, 70% da ilha está localizado dentro do Parque Nacional Marinho. Ou seja, nesse local existem regras que devem ser seguidas à risca. Algumas trilhas só podem ser feitas com guias credenciados e, como regra geral, nunca incomode ou alimente os animais ou deixe qualquer resíduo no local, ou você estará sujeito a multas que passam dos R$10.000. A gente vê muito turista reclamando lá nas praias porque não pode ir para cá, porque não pode pisar aqui e ali, mas além de destruir o ecossistema marinho, isso também evita muitos acidentes, principalmente com tubarões que são muito fáceis de ver por lá. E o 10º erro é você achar que nunca vai conseguir ir para Noronha, porque é um lugar de rico, né? Tem muita gente que diz que Noronha é um lugar só para rico, mas eu sempre estou mostrando aqui no canal para vocês várias estratégias para você viajar muito mais barato. E muitas vezes viajar até de graça, dependendo da sua estratégia. E claro, se você pagar muito mais barato na sua passagem, já é meio caminho andado para você conseguir ir para Noronha. Porque a gente sabe que Noronha, realmente as passagens são um pouco maiores do que em outros locais aqui dentro do Brasil, ou até mesmo pro exterior. Mas é um local que vale muito a pena você visitar pelo menos uma vez na sua vida. Então, se essas dicas te ajudaram, já se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Se você já for inscrito, curte o vídeo, curte o canal e até a próxima.